Bom dia! Sejam todos bem-vindos à transmissão do culto da Primeira Igreja Batista de Pelotas. É uma alegria imensa ter vocês conosco participando da transmissão do culto. E hoje, por questão da Páscoa, eu quero compartilhar com vocês o seguinte tema: os efeitos da ressurreição de Jesus. Tema da mensagem bíblica: os efeitos da ressurreição de Jesus. E para este tema, eu quero convidá-los para que me acompanhem na leitura bíblica do Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 13 ao 35. Lucas, capítulo 24, versículos 13 ao 35. Diz assim a boa e infalível palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia de que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Amém. Que Deus nos abençoe com sua boa e infalível palavra. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, obrigado por cada pessoa que está participando da transmissão deste culto. Que a tua palavra, Deus, que é viva e eficaz, eterna e poderosa, fale ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. O texto conta a história dos 2 discípulos no caminho para Emaús. Um deles se chamava Cleopas e o outro nós não sabemos o nome.
a narrativa se divide em duas partes. A primeira parte, do versículo 13 ao 24, conta a história dos discípulos antes de terem um encontro com Jesus ressurreto. A segunda parte, do versículo 25 ao 35, conta o momento em que eles tiveram um encontro com Jesus ressurreto. Os discípulos, antes do encontro com Jesus ressurreto, eles estavam longe de Deus. O versículo 13 diz: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. A ordem que Jesus deu aos discípulos é que eles permanecessem, aguardassem em Jerusalém, conforme Atos capítulo 1, versículo 4. E assim como qualquer outro pecador, eles também estavam distantes de Deus. Todo o homem está distante do Senhor, conforme Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos estão destituídos da glória de Deus, porque todos os homens são pecadores. Então, andar longe de Deus faz parte da natureza pecaminosa do homem, andar distante do Senhor. Todos os homens estão debaixo da maldição do pecado, e a consequência disso é o tormento eterno. Sempre haverá caminhos que levarão o homem para longe de Deus. O grande pregador Billy Graham escreveu certa vez: toda vez que o homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo tem sempre um barco pronto. Sempre um barco pronto. A ordem de Jesus para os seus discípulos era para que eles permanecessem em Jerusalém. Mas a narrativa está dizendo que eles estão indo para Emaús. Estão se distanciando de Jerusalém. Estão indo para longe dos acontecimentos, para longe de Jesus. Os discípulos, antes do encontro com Jesus ressurreto, primeiro, longe de Deus. Segundo, muito conhecimento e pouca fé. Os versículos 14 e 15. No caminho conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Eles discutiam, debatiam acerca do ministério e da morte de Jesus, da crucificação do Senhor Jesus. Durante o percurso para longe de Jerusalém, eles construíram um arrazoado histórico e teológico acerca da morte do Cristo de Deus. E ao mesmo tempo que eles tinham capacidade de discutir sobre o ocorrido com Jesus, eles eram incapazes de reconhecer o próprio Jesus, o próprio mestre deles, que estava próximo deles. Eles tinham muito conhecimento, mas pouca fé. O mesmo ocorre com muitas pessoas que frequentam assiduamente os cultos virtuais e presenciais. Possuem conhecimento bíblico, mas infelizmente não têm fé. Tem muita coisa na cabeça, mas nada no coração. Ou, em outras palavras, uma cabeça aquecida, mas um coração frio. Eles discutiam, falavam acerca do que havia acontecido. Tinham conhecimento dos fatos, mas não tinham fé na morte para a redenção dos pecados e nem na ressurreição do Salvador. Muitas pessoas que frequentam assiduamente a igreja, seja pela mídia ou também presencial, têm muito conhecimento, mas pouca fé. Muito conhecimento e pouca fé. Os discípulos, antes do encontro com Jesus ressurreto, longe de Deus, muito conhecimento e pouca fé. E terceiro, cegos para a fé. Versículo 16. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ford, acerca desse texto, comentou: não podemos ver o Cristo ressurreto, embora ele andando ao nosso lado, a não ser que ele queira revelar-se. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, escreveu o seguinte:
O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Há somente uma coisa que impede o homem de ver a obra do Senhor Jesus Cristo: o pecado. E pecado é não crer em Jesus. Aquele que não crê em Jesus permanece condenado no castigo eterno, conforme o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18, que diz que o homem já está condenado. O homem não será condenado, o homem já nasce debaixo da condenação. O homem já nasce condenado ao tormento, ao castigo eterno. E permanecerá condenado enquanto não abrir os olhos para enxergar a obra de Cristo. Que Jesus morreu na cruz para te salvar dos seus pecados. Você precisa abrir os olhos e contemplar a obra maravilhosa que Cristo fez no Calvário por ti. E que ressuscitou ao terceiro dia para te dar a vida eterna. Abra os teus olhos espirituais para ver a obra de Cristo. Infelizmente ainda há muitas pessoas cegas. Seus olhos estão lacrados pelo pecado e não conseguem enxergar a obra maravilhosa do Cristo, que verteu cada gota preciosa do seu sangue naquela cruz para dar a vida eterna. O texto diz que eles estavam cegos para a fé, não conseguiam ver Cristo. Há muitas pessoas que ainda permanecem cegas para a fé e não conseguem ver o Cristo. Os discípulos, antes do encontro com Jesus ressurreto, longe de Deus, muito conhecimento e pouca fé, cegos para a fé, e 4, tristes. Versículo 17. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Observe bem o texto: com os rostos entristecidos. O semblante dos discípulos externou o sentimento do coração deles. Eles estavam tomados por uma tristeza profunda, por uma angústia profunda. Tristeza é um sentimento permanente no coração daquele que ainda não se entregou a Cristo. Porque o homem nasce debaixo do pecado e o tormento eterno é o que espera ele. E por isso o coração do homem está tomado de tristeza. Porque qualquer alegria que o homem encontre nessa vida, ela é temporal. Mas a fé em Cristo nos dá uma alegria permanente. Uma alegria que durará por toda a eternidade. E somente Jesus transformará o teu triste coração. Não sei o que é que traz a tristeza para o teu coração, mas eu sei que Cristo tem o poder para transformar a tua tristeza em alegria. Assim como Ele transformou o coração triste e abatido dos 2 discípulos que caminhavam para Emaús, transformou o coração deles e devolveu a eles a alegria. Nesta manhã, o Senhor Jesus, aquele que ressuscitou o terceiro dia, também pode te trazer alegria se você entregar o seu coração e a sua vida a Ele. Os discípulos, antes do encontro com Jesus ressurreto, longe de Deus, muito conhecimento e pouca fé, cegos para a fé, tristes e 5, sem esperança. Me acompanhe na leitura do versículo 19 e do versículo 21. Versículo 19. Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Versículo 21. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Olha só, me acompanhe no versículo 19 e 21. O 19, ele era. Versículo 21, nós esperávamos. Eles conjugaram no pretérito imperfeito, que significa uma ação que foi finalizada ou uma ação que foi interrompida. Então, ele era, nós esperávamos. Se ele era uma ação interrompida, finalizada, não é mais. Se nós esperávamos, nós não esperamos mais. Então agora eles estão sem esperança.
sem esperança alguma. Eles não consideravam mais um profeta, e eles não esperavam mais a redenção. Para eles tudo acabou. A pior coisa que tem é uma pessoa sem esperança e sem expectativas. Essa é a condição do homem por causa do pecado. Caminha a passos largos à condenação eterna e está sem esperança. O texto diz que para eles Jesus era. Para eles esperavam, não esperam mais. Porque eles não têm mais esperança. Há somente uma fonte de esperança, e essa esperança é Jesus Cristo. Os discípulos, antes do encontro com Jesus, longe de Deus, muito conhecimento e pouca fé, cegos para a fé, sem esperança, tristes e sexto, incrédulos quanto ao testemunho da ressurreição. Versículos 22 a 24. Algumas das mulheres entre nós deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinha acontecido. Tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Eles não creram no testemunho das mulheres. As mulheres anunciaram para ele que Jesus não estava mais no sepulcro e que seres celestiais anunciaram a ressurreição de Cristo para elas e que o Cristo não estava mais naquele sepulcro. E eles não creram no testemunho das mulheres. Outros discípulos também testemunharam acerca da ressurreição do Senhor para eles, mas o coração deles permaneceu duro e incrédulo acerca do testemunho da ressurreição. Apesar de vários testemunhos, eles não creram. Provavelmente você que me escuta, que me assiste nessa manhã, já ouviu da boca de muitas pessoas que Jesus morreu dependurado numa cruz. E ao terceiro dia ressuscitou para te dar a vida eterna. E mesmo assim você permanece com o coração indiferente. Você não crê na obra redentora de Jesus. Provavelmente muitas pessoas já anunciaram de Cristo para você. Mas ainda tu permanece com o coração duro. O mesmo aconteceu com os discípulos. Ouviram acerca do testemunho da ressurreição do Mestre, mas permaneceram com o coração duro. Até quando tu vai permanecer indiferente acerca do testemunho da ressurreição do Salvador? Até quando? Os discípulos, antes do encontro com Jesus ressurreto, longe de Deus, muito conhecimento e pouca fé, cegos para a fé, tristes, sem esperança, incrédulos quanto ao testemunho da ressurreição e sem entendimento das Escrituras. Versículo 25. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Eles estavam cegos acerca de todas as profecias que falavam acerca do Filho de Deus. Os judeus liam as profecias focados somente nas vitórias do Messias e não consideravam o sofrimento do Filho de Deus, o sofrimento dele, o sofrimento necessário para que Jesus vencesse a morte. Eles desconsideravam isso, focavam somente na vitória do Messias, somente na vitória. Como eu falei no início, a narrativa está dividida em duas partes. A primeira parte, os discípulos antes do encontro com Jesus ressurreto. E a segunda parte, os discípulos após o encontro com Jesus ressurreto. Eu quero compartilhar agora a segunda parte. E o que eu aprendo nesse texto e quero compartilhar com vocês nessa manhã é que a ressurreição de Jesus teve efeitos poderosos,
3 efeitos poderosos da ressurreição de Jesus. Lembrando que a ressurreição de Jesus teve efeitos poderosos. Vejamos 3 efeitos da ressurreição de Jesus. Primeiro efeito, olhos abertos para ver Jesus. Olhos abertos para ver Jesus. Me acompanhe na leitura do versículo 31. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Abra os olhos para enxergar a obra de Jesus. Deus se fez carne, nasceu, cresceu, foi batizado, pregou o evangelho, morreu dependurado numa cruz e ao 3º dia ressuscitou. Essa é a obra de Jesus. Ele fez tudo isso para te dar a vida eterna. O que te impede de ver a obra de Jesus? A maravilhosa obra que o Senhor Jesus fez para te dar a vida, para vencer a morte. O que te impede de ver a obra de Jesus? Certa vez, um casal de ateus que tinha uma menina de 5 anos de idade, durante uma viagem, esse casal acabou falecendo num acidente automobilístico. Então alguém leva para a menina de 5 anos a triste notícia da morte de seus pais. Essa menina então é conduzida até um abrigo, passa a morar no abrigo, e depois daquele abrigo ela é conduzida até uma casa. E essa família então acaba adotando ela. Essa família é uma família cristã com princípios bíblicos, e essa família começa então a conduzi-la na fé. Então a sua mãe, agora a mãe adotiva, pega ela pela mão e leva ela pela primeira vez na igreja. Chegando na igreja, ela bate na sala do pastor, no momento da escola bíblica, e apresenta para o pastor a menina e diz, é a primeira vez que ela vem na igreja. Ela nunca colocou seus pés dentro de uma igreja. Por isso eu peço que tenham um carinho, uma atenção especial com ela. Então o pastor a convida para participar da classe, e durante a aula o pastor pergunta, quem aqui conhece Jesus? Ela levanta a sua mão e diz conhecer muito bem Jesus Cristo. O pastor então fica espantado, mas como que você o conhece se sua mãe disse que você nunca colocou seus pés dentro de uma igreja? E ela olha para o pastor e responde, eu conheço Jesus, porque ele me pegou pela mão na noite que meus pais morreram. Ela viu o Cristo ressurreto na noite mais escura da sua vida. Na noite mais escura da vida, Cristo se revelou para ela. Nos dias mais sombrios, nos dias mais difíceis que vivemos, Cristo se revela a nós. Abra os teus olhos para ver o Cristo ressurreto. Abra os teus olhos para ver a obra de Cristo na tua vida. Abra os olhos. A ressurreição de Jesus teve efeitos poderosos. 3 efeitos da ressurreição de Jesus. Primeiro, olhos abertos para ver Jesus. Segundo efeito, coração aberto para receber a palavra. Versículo 32. Perguntaram-se um ao outro, não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Jesus se revelou-se pelas Escrituras. Como é que ele se apresenta para os discípulos? Expondo as Escrituras para eles. Nós conhecemos a Cristo através das Escrituras, porque Cristo, Jesus é a Bíblia é a palavra de Deus. E é através das Escrituras Sagradas que nós conhecemos o nosso Salvador. É através das Escrituras Sagradas que nós temos uma fé genuína e verdadeira. A nossa fé é revelada através das Escrituras. Esse texto é incrível. O texto diz que enquanto ele nos falava no caminho, nos expunha as Escrituras. E o coração deles ardeu enquanto eles
recebiam a palavra de Deus. É através da Bíblia que nós conhecemos Jesus. Em Atos capítulo 8, o diácono Filipe se dirige até uma carruagem, aonde tem um alto funcionário da Etiópia. E esse funcionário da Etiópia está lendo o manuscrito de Isaías e não compreende o que está escrito naquele manuscrito. Então o diácono Filipe é convidado a subir na carruagem e começa a explicar para o etíope o que está escrito no manuscrito. E o texto diz que através daquele manuscrito de Isaías, ele apresenta Jesus Cristo para o etíope, que se converte, é discipulado e batizado naquele momento. Atos capítulo 8, versículo 35 diz assim: então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Através de um texto de Isaías, Filipe apresenta Jesus. A salvação ela é oferecida pelas Escrituras, através das Escrituras, porque Jesus é a salvação. E ele se revela através da Bíblia. E em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, o apóstolo Paulo escreve o seguinte para o seu jovem pastor: porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Sagradas letras que nos tornam sábios para a salvação em Jesus Cristo. A Bíblia nos conduz à vida eterna. A Bíblia nos revela o Cristo Salvador, o Cristo que ressuscitou do mundo dos mortos, o Cristo que venceu a morte. Ele é revelado através das Escrituras. Abra o coração para receber e crer na palavra de Deus. Crer na palavra de Deus. No livro de Êxodo, capítulo 12, a narrativa diz que os filhos de Israel deveriam cada família deveria pegar um cordeiro, sacrificar o cordeiro, com o sangue do cordeiro deveriam salpicar, molhar os umbrais da casa, e pegar o animal então sacrificado e fazer uma refeição com ele. E diz o texto que não podia sobrar nada. Jesus é o Cordeiro de Deus que se revela através da sua palavra, e nós devemos nos alimentar através da palavra. Como nós nos alimentamos de Jesus Cristo? Através da sua palavra, porque Jesus diz: eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu. Jesus é o Cordeiro de Deus. O profeta João Batista, no capítulo 1 do Evangelho de João, versículo 29, ele apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus é o Cordeiro de Deus e nós devemos nos alimentar de Jesus. E como nós nos alimentamos de Jesus? Através da sua palavra. Através da sua palavra. Precisamos ter fome de Jesus e saciar a nossa fome de Jesus através da sua palavra. A ressurreição de Jesus teve efeitos poderosos. 3 efeitos da ressurreição de Jesus. Primeiro efeito, olhos abertos para ver Jesus. Segundo efeito, coração aberto para receber a palavra de Deus. E terceiro efeito, lábios abertos para falar de Jesus. Versículo 35, que diziam verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Quem tem olhos abertos para ver Jesus e coração ardente pela palavra de Deus, tem o desejo imediato de proclamar a ressurreição de Jesus. Depois de serem renovados, vivificados por Jesus, imediatamente eles proclamam a ressurreição de Cristo. Eles voltam para dizer que a morte não tem a última palavra. Eles voltam para dizer que a última palavra é de que Jesus venceu a morte. A tristeza não pode mais dominar. Essa é a maravilhosa mensagem da Páscoa, que Jesus venceu a morte. O que nós celebramos no domingo de Páscoa ao amanhecer é que Cristo venceu a morte, que a morte não tem mais poder sobre a vida daqueles que depositaram a sua confiança em Jesus. No Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25, diz: respondeu-lhes Jesus:
Eu sou a vida e a ressurreição. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Que neste domingo essa promessa de Cristo tome conta do teu coração. Creia na vida que é Jesus. Jesus não tem a vida, Jesus é a vida. E somente através da fé em Cristo você receberá a vida eterna. Creia em Jesus. No momento em que você crê em Cristo, você já ressuscitou do mundo dos mortos, do mundo do castigo, do tormento eterno, para viver na glória com Deus, e essa vida começa agora. Agora com Cristo, no momento em que você entregar a sua vida para Jesus. Todo aquele que crê em Jesus já venceu a morte. Já venceu a morte. Eu quero concluir afirmando que a ressurreição de Jesus teve efeitos poderosos. Olhos abertos para crer, lábios prontos para falar. Lábios prontos para falar. A década de 1930, um advogado e jornalista inglês chamado Frank Morison, ele era um cético e dedicou boa parte do seu tempo para estudar a última fase da vida de Jesus, que é a sua morte e ressurreição. E ele, por ser muito cético, achou que isso era uma conversa à toa dos cristãos, que Jesus jamais havia ressuscitado. Embora ele acreditasse que Jesus fosse um homem de bem, um homem com uma boa ética, com um ensino muito bom, mas ele, em momento algum, ele acreditava que Cristo ressuscitou dos mortos. Então ele se dedicou a estudar a última fase da obra de Jesus Cristo, a sua morte e ressurreição. E, por incrível que pareça, para o espanto de muitos, as investigações dele tiveram um efeito muito contrário. Ao invés de permanecer cético, ele descobriu a validade do registro bíblico de forma pessoal. Morrison, ao invés de escrever um relato de um mito, ele realmente escreveu uma defesa da ressurreição de Jesus. Um livro chamado Quem Moveu a Pedra. Um homem que estudava para refutar a ressurreição de Cristo, para desmoralizar a obra cristã, para afirmar que a ressurreição não passava de um mito. De um mito. Se converteu a estudar os manuscritos da Bíblia e escreveu o seguinte livro: Quem removeu a pedra? Porque Deus se revela através da sua palavra. E eu quero orar contigo para que teus olhos e o teu coração sejam abertos para receber o Salvador. Eu quero orar contigo que deseja aceitar o desafio de anunciar a ressurreição do Salvador. Eu quero orar contigo. Abra o coração para receber a palavra de Deus e abra os lábios para anunciar a ressurreição. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por cada vida que participou da transmissão desse culto. Obrigado. E hoje nós estamos celebrando aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou dos mundos dos mortos e permanece vivo por toda a eternidade, e permanecerá vivo eternamente. Está assentado à destra do Pai, regendo e governando todo o universo. Pai, se hoje há alguém tomando uma decisão, abrindo o coração para crer na palavra de Deus, para crer na mensagem do Senhor, que seja selado com o Espírito da promessa e que tenha o seu nome escrito no livro da vida, para jamais ser riscado. Também rogamos, Pai, que o Senhor dê coragem, que o Senhor dê ânimo, para que aqueles que creem em Cristo imediatamente compartilhem da ressurreição do Salvador. Da ressurreição do Salvador. Se há alguém que está andando para longe do Senhor, que nesta manhã, Pai, se conserte contigo e imediatamente proclame a ressurreição do Salvador. Amém e amém. Desejamos a todos vocês uma feliz Páscoa, um domingo ricamente abençoado com a sua família.
Obrigado por participar da transmissão do culto. Nós, da Primeira Igreja Batista de Pelotas, desejamos a todos vocês uma feliz Páscoa. Vamos orar mais uma vez? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a poderosa consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês. Amém e amém, Senhor.